Queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. É maravilhoso estarmos mais um dia na presença desse Deus Altíssimo, agradecido ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E o devocional Palavras de Vida tem uma mensagem de Deus ao seu coração. Nós vamos falar em Isaías 48:10, diz assim: Proveite da fornalha da aflição. Atentemos para a palavrinha na. Devemos honrar o Senhor na aflição. Naquilo que de fato é uma aflição, embora tenha havido casos em que Deus não permitiu que os seus servos sentissem as chamas, contudo, regra geral, o fogo traz dor. Mas aí mesmo é que devemos glorificá-lo, pela nossa perfeita fé na sua bondade e amor que permitiram a vinda de todas essas coisas sobre nós. E mais do que isso, devemos crer que dessa situação virá alguma coisa mais para o seu louvor do que viria sem nenhuma dura prova. Algumas provas só podemos atravessar com uma grande fé. Uma fé pequena não aguentaria. Precisamos conhecer a vitória na aflição. A fidelidade do cristão é comprovada no tempo da aflição. Os moços que foram lançados da fornalha ardente saíram como entraram, exceto quanto aos cordões que os amarravam. Quantas vezes na fornalha da aflição Deus nos arranca os cordões? O corpo daqueles moços ficou ileso, sua pele nem se chamuscou, nem tampouco seus cabelos ou suas roupas, e nem cheiro de fogo passou sobre eles. E assim é que os cristãos devem sair da fornalha da aflição, libertos dos cordões que os amarram e não tocados pelas chamas, triunfando deles na cruz. Esse é o verdadeiro triunfo. Triunfar sobre a doença na doença. Triunfar sobre a morte morrendo. Triunfar sobre as circunstâncias adversas estando nelas. Sim, creia-me, irmão, há um poder capaz de fazê-los vitoriosos da luta. Há uma alta posição a ser conquistada, de onde podemos contemplar as regiões de onde viemos e cantar o nosso cântico de triunfo. E isso ainda neste dia, nessa vida. Sendo pobres, podemos levar muitos a nos considerarem ricos, e em nossa pobreza podemos enriquecer a muitos. O nosso triunfo é na circunstância. O triunfo de Cristo foi na sua humilhação. Possivelmente o nosso triunfo também será manifesto naquilo que aos outros parece humilhação. Há algo de cativante da figura de um cristão cheio de tribulações e tendo contudo o coração firme e cristalino. Não é verdade que há algo de valor contagiante na visão de alguém grandemente tentado, mas mais do que vencedor? Não é um tônico para o coração vermos um peregrino quebrado no corpo, mas conservando o esplendor de uma paciência não quebrada? Que testemunho de poder e de graça! Queridos, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esse prefixo na. Deus nos livra não da fornalha, mas nos livra na fornalha. Deus nos livra no meio de todos os problemas e é ali que Ele quer que nós venhamos aprender. É até onde se esgota as últimas expectativas nossas e exatamente começamos a olhar para Ele. Quando conseguimos entender que somos dele e que a nossa vida não tem como voltar para trás. Na verdade, nós pomos a mão no nosso arado e seguimos a uma missão e não tem retorno, não tem direito de pensar duas vezes para voltar atrás. Não, é ir em frente. Se a fornalha nos aguarde, vamos em frente, vamos passar por essa fornalha. Se morrer, morremos, Mas se de tudo o Senhor quiser nos livrar, seremos livres para a glória dele. E então, quando é essa atitude incrível de homens e mulheres que o mundo não é digno, que viveram e que passaram por tudo isso e servem para o nosso ensino, a cada instante nós somos inspirados
e não podemos fazer menos do que acreditar e ir até as últimas consequências da nossa fé. É essa fé que nos move, é essa fé que nos impulsiona, é essa fé que nos dirige, é essa fé que dá sentido para a nossa vida, é essa fé que mesmo sem entender nós conseguimos continuando vencendo no meio das lutas, no meio das provações, no meio das enfermidades. Queridos, quantas pessoas estão passando por fases terminais, seja no câncer, ou estão fazendo alguma hemodiálise, estão fazendo algum sofrimento, enfermidades cruéis que vão abatendo todo dia o espírito. E então, na verdade, essa fé no meio da enfermidade, é nessas enfermidades, no meio da luta, você vai sobrepondo e vai vencendo e vai dando um testemunho de louvor para a glória de Deus. Tive a oportunidade de ver várias pessoas que estavam com câncer, que estavam na fase final, e a luta do final principal é exatamente para tentar entender o sofrimento, o porquê daquilo. E muitas pessoas estavam urrando de dor, mas a gente sabia que a fé estava amortecendo, estava fazendo com que elas superassem aquela cruel enfermidade. E eu quero te dizer que existem coisas que você pode estar no meio de uma fornalha e ser abençoado e não acontecer nada com a sua vida. Como também você, na verdade, vai passar pelas enfermidades, pelos problemas que vão acontecendo e, de alguma maneira, se tiver uma glorificação de Deus naquele momento, você entendeu a lição da vida. Nós não sabemos o que vai acontecer reservado para cada um, mas, de fato, o Senhor tem nos livrado de muita coisa. O Senhor nos livrou da morte, o Senhor, na verdade, vai colocar um filmezinho na nossa vida quando nós estivermos diante dele, vai dizer, olha quanta coisa que eu te livrei. Olha quanta coisa que eu te ensinei. Olha, por que você teve que passar por aquilo? Quais foram as lições que você desenvolveu para sobrepor e vencer a isso? E então é todos os desafios que nós vamos viver, e a cada instante é uma fornalha nova. É algo que talvez eu fale, Deus, olha, eu já passei por fornalhas, mas essa está mais quente, essa aqui está pior e eu não sei o que fazer. Como lidar com situações e como ser sábio para superar e suportar o calor da fornalha. Queridos, e é interessante porque essa mensagem diz que a única coisa que queimou foi os cordões que estavam amarrando, ou seja, aquilo que nos prende. Talvez algum orgulho, alguma vaidade, algum problema que ainda nos prende e nós somos jogados na fornalha e Deus certamente tira de nós para louvarmos melhor a Ele, para glorificarmos melhor. Há um tempo atrás eu cheguei para minha cunhada, Cecília, e no meio de um processo de tratamento que ela está fazendo, e eu falei assim, canta para Deus, você tem uma voz linda. E eu fiquei maravilhado de ver exatamente ela cantando, mesmo com dor, com as dificuldades que estavam passando, mas ela estava cantando. E aí a minha filha falou assim, pai, o senhor está exigindo muito dela? Eu falei, não, é uma maneira dela sobrepor, é uma maneira dela vencer, é uma maneira dela louvar ao Senhor na fornalha. Queridos, é tão gostoso quando a gente vê pessoas que passam por isso e encontram motivos para louvar. E aí você pode buscar na sua alma coisas que vão te alegrar. E isso é melhor do que qualquer terapia de psicólogo ou psiquiatria ou qualquer remédio. Não desprezando que podemos ir realmente aos médicos, aos psicólogos em si, mas existe sentido que só o Eterno vai colocar a semente de fé, a semente de esperança e de amor no meio das fornalhas. E aí nós começamos a descobrir o propósito eterno dele para nós. Vamos começando a descobrir quem somos nós no meio das provações. E certamente o Eterno tem coisas lindas e maravilhosas para nos reservar no meio das fornalhas. Nós vamos orar e vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por saber que o Senhor tem nos livrado no meio das fornalhas. E é nessas fornalhas ardentes
que são provados do nosso caráter, e se temos capacidade de louvar o teu nome ainda, de confiar, os cordões que nos prendem, tudo que não temos sentido, tudo aquilo que de alguma maneira nos amarram, vão ser queimados e nós vamos ser livres no meio das fornalhas. Permita que passamos pelas fornalhas, não reclamando, não murmurando, mas glorificando o teu nome, porque quanto mais glorificarmos o teu nome, mais as amarras e os cordões vão ser queimados e nós vamos ficar livres para louvar o teu nome. Se o Senhor quiser nos livrar, o Senhor é poderoso para nos livrar. Mas se tivermos de glorificar o teu nome e de morrermos no meio da fornalha, eis aqui os teus servos para cumprir a tua vontade. Todavia, Pai, queremos agradecer e dizer para Ti que já passamos por vários tipos de fornalhas e o Senhor sempre nos cuidou, sempre nos abençoou, e queremos dizer que Te amamos. E, sobretudo, o Senhor, na nossa vida, certamente somos mais do que vencedores. Queremos agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu sou o pastor Eliseu Jorge, no Devocional Palavra de Vida tem essa mensagem de Deus ao seu coração. Que você possa aprender a louvar no meio das fornalhas. Em tudo que acontecer na sua vida, cante um hino de louvor ao Senhor. Exalte no meio da dor. Quando tudo não parecer ter sentido, quando alguém disser e criticar você até pela sua fé, então louve mais alto, porque você sabe em quem você crê. Louvado seja o nome do Senhor pelas fornalhas que te passam, para que te faça mais fiel e melhor pessoa, melhor cristão, melhor em tudo. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.